Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 7, Imagens Ofuscadas. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ajude a identificar sua verdadeira identidade de filha, através da filiação em Cristo Jesus. Eu oro para que mulheres sejam enxertadas na família de Deus, através do sacrifício de Jesus. Oro para que elas compreendam que o teu sacrifício na cruz trouxe acesso e hoje elas podem chamar Deus de Pai, Abba Pai, porque o Senhor é um Pai para nós. Eu oro por mulheres que precisam se sentir como filhas, amadas e queridas por seu Pai. Oro em nome de Jesus, amém. Quando dúvidas e baixa autoestima nos paralisam, podemos desistir e aceitar essa imagem ofuscada, ou podemos nos lembrar de quem somos em Cristo. Em maio do ano de 1986, olhei pela janela do avião, a luz do sol cintilava na neve brilhante. Senhoras e senhores, estamos iniciando nosso pouso no aeroporto Stapleton em Denver. Por favor, apertem os cintos. Naquela noite, eu tinha um show marcado no auditório de uma escola. O voo havia sido agradável e eu aproveitei as horas até a apresentação para descansar um pouco no meu quarto do hotel. Uma amiga havia organizado o concerto, sentia-me em casa. Sara, uma jovem da região, abriu o espetáculo. Ela era boa e o público gostou dela. Eu reconheci em seus olhos seu amor autêntico por Jesus e sua voz era linda. Quando ela terminou, minha amiga subiu ao palco. Faremos um breve intervalo de 10 minutos e quando voltarmos, Sheila Walsh estará conosco. Algumas pessoas bateram palma enquanto os outros corriam para os banheiros a fim de evitar filas longas. Eu compartilhava meu camarim com a jovem cantora e ela entrou toda agitada. — Puxa, isso foi divertido. Você acha que fui bem? Ela perguntou. — Achei você incrível, Sara, respondi. O Senhor realmente a usou. 2 rostos radiantes apareceram na porta. Sara disse: Sheila, estes são o meu pai e minha mãe. Nós nos cumprimentamos e eu pude ver o quanto orgulhoso eles tinham de sua filhinha. Fiquei observando, alegrando-me com aquela cena, mas então me chamaram e eu lhes disse que precisava ir. Eu já estava na porta quando o pai de Sara disse: Sheila, seu pai deve estar muito orgulhoso de você. Eu não sei por que ele disse aquilo, talvez quisesse incluir-me na alegria que sentia pela própria filha. Sei que disse aquilo como elogio, mas eu senti como se alguém tivesse me chutado no estômago. Sem responder, fechei a porta atrás de mim, não queria que visse o meu rosto, não queria que fizessem perguntas. Seu pai deve estar muito orgulhoso de você. As palavras trouxeram tudo à tona. Porque após tantos anos, a dor continuava tão grande. Será que jamais estaria livre? Sentei-me num banheiro minúsculo, escondendo a cabeça entre as mãos. Como teria sido minha vida se meu pai não tivesse morrido? Eu seria uma pessoa diferente? Eu desejava tanto que ele pudesse estar ali naquela noite e sentir orgulho de mim, mas ele havia ido embora há muito tempo. Subi no palco, sabendo que a única maneira de me recompor era fazer o que eu sempre faço, ser muito sincera com o público e compartilhar o que estava no meu coração. Sabem, eu disse, algo estranho acabou de acontecer comigo. Falei sobre o incidente no camarim, falei sobre as coisas que nos machucam, que nos ferem e sobre as coisas que não entendemos. Compartilhei um pouco da minha infância, como meu pai havia sido um grande cristão e como havia sido divertido estar com ele. Falei de certa noite em que ele me colocou na cama, carinhoso e amoroso como sempre foi dormir. Quando acordou, era outra pessoa. Uma trombose cerebral o deixou fraco e confuso e durante os 11 meses seguintes, nossa família teve que assistir à deteriorização dele diante dos nossos olhos.
Não disse muito mais do que isso e rapidamente continuei com o show. Mas aquela cena no camarim me acompanhou. Percebi que apesar de ter encarado e lidado com determinadas coisas em minha vida, a memória continuava ali. Pronta para lembrar-me da dor que invadira minha infância e mudara a minha vida para sempre. O último bom Natal. Nasci em uma cidade pequena, mineradora, perto da costa oeste da Escócia. Minha mãe era uma mulher correta que havia amado a Deus durante a maior parte de sua vida, jamais se desviando do seu caminho, nem para a direita nem para a esquerda. A jornada do meu pai havia sido mais atormentada. Ele havia servido na Marinha Britânica e, como muitos marinheiros jovens, havia aproveitado a vida um pouco. Mas quando finalmente entregou seu coração a Deus, ele o entregou completamente. Meu pai tinha uma fé muito pragmática. Quando encontrava uma pessoa realmente necessitada, ele tentava ajudar a resolver seu problema. Não se contentava em orar, estava preparado para ser a resposta à sua própria oração. Ele era espontâneo e muito divertido e eu o achava maravilhoso. Frances, minha irmã, 2 anos mais velha do que eu, era uma criança tranquila e modesta, ao contrário de mim. Eu era uma moleca e quando completei 3 anos queria muito ter um cachorro. Queria minha própria Lessie que me socorreria em qualquer situação de perigo. E perigo não era o que me faltava na vida. Certa noite, Frances e eu estávamos na cama de pijama quando nosso pai entrou no quarto. Sheila, ele disse, quero que feche os olhos e estenda os seus braços. Obedeci. Quando estendi os braços, senti algo peludo. Gritei e pulei da cama, num ataque frenético, tentando me livrar daquilo que acreditava ser um rato. Cuidado, cuidado, mamãe gritou. É um cachorrinho. Fiquei sentada com os olhos arregalados enquanto a minha mãe tentava tirar o filhote da manga do meu pijama. Era um pequeno bacê e decidimos chamá-lo de Hyde. Era pouco antes do Natal e minha vida pareceria completa. Minha mãe acabara de dar à luz a um lindo menininho que eles batizaram de Stephen. O que mais poderíamos querer? Bem, havia mais uma coisa. Uma casa de bonecas que eu sempre quisera ganhar. Meu pai deve ter gasto bastante dinheiro nela. Como vendedor itinerante na nossa comunidade de fazendeiros, ele não ganhava muito dinheiro, mas nunca deixou faltar nada em nossa casa. Naquele Natal, porém, de alguma forma ele conseguiu arrumar o dinheiro para a casa de bonecas. E, em minha opinião, aquele era o melhor Natal da minha vida. Seria o último que eu passaria com meu pai em casa. Poucas semanas mais tarde, o pai que eu conhecia havia desaparecido, como um ladrão. A trombose cerebral o veio no meio da noite. Ele perdeu sua fala e ficou parcialmente paralisado. Uau! Esse testemunho da Sheila, para quem já conhece, sabe que é bastante chocante. E a vida, sim, ela é dura, mas Deus, ele é fiel. E a gente precisa enxergar a fidelidade do Senhor nas pequenas coisas. Não somente nas grandes, a gente tem o hábito de esperar por grandes milagres, mas se esquece de agradecer e glorificar a Deus pelo simples fato de, no dia de hoje, poder ter aberto os olhos, poder ter ouvido o som, poder ter sentido o gosto da água ao escovar os dentes. Sabe? O toque, o tato, sentir frio, sentir calor ou até mesmo sentir uma dor de cabeça. Até a dor é uma dádiva de Deus. Sabe, a gente precisa aprender a glorificar a Deus pelas pequenas coisas, pelo deitar, pelo levantar. Existem tantas coisas preciosas em nossas vidas. E aí eu não falo de condição social, de status, se você tem uma casa chique ou se você tem uma casa que te abriga, que te protege e que te guarda do frio e da tempestade ou do calor intenso. Sabe, a gente precisa aprender a glorificar e isso começa a partir de mim, porque eu também sou uma pessoa que eu desejo muitas coisas na minha vida, falando materialmente. Eu tenho uma casa, ela não é a casa que eu idealizei, mas ela é uma boa casa. É uma casa que me abriga, que protege a minha família, os meus filhos, meu esposo. É uma casa em que nós nos sentimos seguros. E a gente precisa aprender a ser grato pelas pequenas coisas e não somente pelas grandes. Sabe, tem
tem um segredo nos milagres e nos propósitos de Deus. A grande resposta não está no ápice de quando algo acontece, mas sim em toda a trajetória para chegar até esse algo. Não é do dia para a noite em que a gente recebe um grande presente. Sabe, muitas vezes a gente precisa trabalhar, e eu digo trabalhar mesmo, com carteira registrada ou não, mas trabalhar arduamente, das 8 às 18, ou talvez das 5 da manhã às 4, 5 da tarde, não sei qual que é a tua rotina aí de trabalho, se você trabalha fora ou não, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente precisa ter trabalhos árduos para conquistar, de repente, uma viagem, ou de repente garantir o sustento da família com uma compra mensal, e não é fácil para mim e para você, não é fácil para ninguém. As pessoas só estão em diferentes momentos das suas vidas, mas é muito possível que aquele que também é bem abastado já passou por circunstâncias difíceis na vida. E a gente aprende a valorizar e a honrar as pequenas coisas. A gente aprende a olhar a dificuldade do semelhante, principalmente quando a gente já passou pela mesma dificuldade. Seja grato a Deus no dia de hoje. Seja grata, glorifique ao Senhor, pelo simples fato de você hoje estar podendo ouvir a minha voz. E a minha voz aqui é só um instrumento da parte de Deus para te dizer: Deus é fiel. Ele continua sendo fiel, e a despeito de qualquer circunstância que você possa passar, Ele permanece fiel. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.